Então vamos lá, mais uma vez, boa tarde a todos. A nossa palestra do dia de hoje, ela é com o tema O Homem no Mundo. Ela está baseada no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, no item 2. E lá nós encontramos: Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Tomado ao pé da letra, faria supor a possibilidade de atingirmos a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura humana ser tão perfeita quanto o seu próprio Criador, ela o igualaria, e o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele se limitou, portanto, a lhes apresentar um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. Devemos, pois, entender por estas palavras que a perfeição relativa de que a humanidade é suscetível é a que mais pode se aproximá-la da divindade. Então, para a gente alcançar, nós vamos ter várias e várias reencarnações, vários e vários aprendizados. Ninguém vai chegar a ser Deus. Mas o que consiste nessa perfeição? Para a gente poder chegar, né, na angelitude, pelo menos. Jesus mesmo disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Com isso, mostra que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla concepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. E qual seria, ou deveria ser, o comportamento ideal para o homem, a mulher, ou de quem vive nesse nosso mundo? De novo, lá no nosso capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, agora no item 10. Um espírito protetor, em 1863, nos diz: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações, não deixeis que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para que eles, ou neles, produzam os frutos da caridade e da justiça. Somos chamados a conviver neste mundo com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos, que requisitam de nós a compreensão, o respeito e a cooperação. Podemos viver os prazeres do mundo, pois a condição humana nos permite. O que não devemos abusar é dos prazeres e a eles nos escravizar, sem que nos deixemos envolver pelos vícios, pelas tentações e por todos aqueles prazeres mundanos. Paulo sabiamente nos afirmou: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu
mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Está em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 12. Nós não precisamos viver alienados no mundo e das nossas necessidades de lazer, sexo, conforto e alegrias. Mas o exagero de tudo isso é que vai nos trazer a viciação e o desrespeito que vão morar em nossos compromissos kármicos, tornando-os mais dolorosos. Tudo nos é permitido pelo livre-arbítrio. Porém, ferir, magoar, ofender, trair, os nossos relacionamentos interpessoais da vida humana é semente de complicações para que no futuro nos exigirá colheita de maiores cuidados. Observando a atual situação do mundo, por vezes é um tanto desanimador. Em toda parte há violência, desonestidades, sofrimentos, guerras, desentendimentos. E diante de todo esse contexto, alguns de nós experimentam o desejo de desvincular-se da vida em sociedade, quer dizer, viver sozinho. Viver em isolamento, mas isso também não nos leva a lugar nenhum. Kardec, na pergunta 766 do Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos: a vida social está na natureza? E eles respondem: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida para ter a sua relação. Já na pergunta 767, ele pergunta: é contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? E os espíritos respondem: sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. A própria vida do Messias demonstra isso, pois Jesus jamais se furtou de conviver com o povo ignorante. Conviveu com ladrões, prostitutas, desequilibrados de todas as ordens. E a todos amou, amparou e esclareceu-os. O papel que nos cabe no concerto da criação é de colaborar para que a sociedade em que estamos inseridos se aprimore e evolua. Quem ama a Deus não pode desistir quando o bom combate está apenas começando. Por outro lado, o amor ao próximo também se insere no resumo das leis divinas feitas por Jesus. Não é possível manifestar esse amor fugindo dos semelhantes. Para cumprir a lei divina, impõe-se que sejamos solidários uns para com os outros. Quem pode e sabe mais, deve auxiliar e esclarecer. Esse é o papel do ser humano em nosso planeta. É necessário que nos amparemos, não que nos evitemos. Natural que procuremos as companhias que se nos afinizam com os nossos desejos de crescermos espiritualmente. Mas evitar um irmão ou uma irmã que não age conforme nossos padrões morais é falta de caridade. A caridade entendida como o amor universal, no cuidado amoroso de uns para com os outros, é obrigação que atinge a todos
e não a uma determinada camada social somente. E como podemos conviver com os prazeres e tentações terrenas sem nos deixarem dominar por elas? O homem que procura nos excessos de todos os gêneros o requinte do gozo, coloca-se em um estágio primitivo, caracterizado pela insensibilidade, crueldade e paixões inferiores. Abdica da razão que Deus lhe deu como guia, e quanto maiores forem os seus excessos, tanto maior preponderância confere a ele a sua natureza animal sobre a natureza espiritual. Parece-nos claro que o desenvolvimento da razão é algo imprescindível ao indivíduo para que atenda ao impositivo da lei maior, que estabelece que todo excesso é desnecessário, principalmente em relação aos bens materiais que nos levam ao abuso indiscriminado desses recursos. Haja visto o nosso planeta, um dia 40, outro dia 0 graus, certo? Voltando para o nosso texto. Todo esse excesso é desnecessário, principalmente em relação aos bens materiais, que nos levam ao abuso indiscriminado desses recursos, causando prejuízos não só à nossa sociedade, ao nosso planeta, mas como também a nós mesmos. Por essa razão, o dinheiro, o poder, a evidência pessoal e etc., podem representar obstáculos difíceis de serem vencidos e se tornarem causas de quedas e atrasos em nossa caminhada ao rumo da felicidade, da paz de espírito que tanto almejamos desfrutar um dia, conforme nos mostra a história da humanidade, onde o que não faltam são exemplos em todos os setores da vida humana, que se deixaram arrastar pelos prazeres ilusórios e por todas as tentações. Precisamos atentar para as instruções dos emissários superiores, que nos falam também sobre o papel da razão, que representa o equilíbrio e se alcança com o desenvolvimento da inteligência que Deus nos concedeu, para que o nosso crescimento intelectual e o nosso crescimento moral e espiritual progridam sempre. Um dos pontos centrais da doutrina espírita nos diz respeito à constante busca pela perfeição e pela evolução espiritual. Afinal, através das dificuldades e dos desafios da vida corporal, nós somos guiados em direção à perfeição. Em sua infinita sabedoria, bondade e justiça, Deus permitiu-nos as várias reencarnações como um meio para que todos nós tenhamos as oportunidades de progredir na caminhada evolutiva. O caminho para a perfeição, sem dúvida, não é fácil e não é simples. Ele requer que haja esforço constante e contínuo para desenvolvermos o progresso moral, bem como o nosso conhecimento. No livro O Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, na resposta à pergunta 204, ressalta a importância da reencarnação, uma vez que esta desempenha, sem dúvida, um papel fundamental em relação ao aprimoramento do espírito. A pergunta é a seguinte: a alma humana poder-se-á
elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? E a resposta dos espíritos: o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas como estamos examinando os valores propriamente do mundo em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o do segundo, porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de quedas na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. E para finalizar, a nossa vida na Terra é uma jornada em direção à perfeição. Resta-nos oferecermos a nossa cota de contribuição, buscando o progresso da sociedade, o cuidado do planeta, a convivência, o amor, a empatia com todos os nossos irmãos, mesmo com muitos sacrifícios e renúncias. Quaisquer que sejam os nossos recursos e talentos, busquemos utilizá-los para a construção de um mundo melhor, hoje e sempre, pois esta é a nossa missão, o homem na Terra. Uma ótima reunião a todos.